eu vou falar sobre o testemunho de João. A mensagem hoje chama Testemunho de João Batista, né? Eu queria que, se você pudesse aí, tivesse, fácil para você, abrisse a sua Bíblia em João 1, do 6 ao 8. Se você pegar todo João 1, você vai ver ele falando, de várias vezes sobre testemunho, o testemunho de João, o testemunho de João. Ele vai falar no decorrer, você vai ver no verso 15 a 18, você vai ver em outros versos ele falando do testemunho. Mas eu quero destacar apenas o verso 6 até o 8. Diz assim, todo mundo encontrou? Glória a Deus. Quem não encontrou aí, fala assim: Jesus me abana. Não, todo mundo encontrou mesmo, tá certo. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Maravilha. Esse é o ponto, João não o interessante aqui sobre João Batista é que ele é um profeta depois de 400 anos em que Israel estava sem profeta, Então imagina, eu fico imaginando ele pregando. A Bíblia fala que ele pregava no deserto, E as multidões iam atrás dele no deserto. E eu achava assim, porque para o povo ir atrás, a gente pensa assim, ele deve estar facilitando para as pessoas, Pegando uma mensagem mamão com açúcar para o povo ir lá atrás dele no deserto, Mas não, ele estava pregando, arrependei-vos, raça de víboras, Mensagem duríssima. E o povo estava indo atrás para ouvir essa mensagem dura, Mensagem terrível, assim, do ponto de vista, assim, para se ouvir, porque você está confrontando a sua vida, E aí ele aceitou ir, o povo ia até lá, mas eu penso que o povo pensava assim: Deus está falando de novo, Eu imagino que eles estavam vivendo isso e ouvindo isso. Deus está falando de novo, Deus está agindo de novo em nosso meio. E eu acho que essa é a sensação que às vezes a gente precisa, de ter. Essa sensação de que Deus está falando em nosso meio. Por isso que eu comecei dizendo, Deus está falando em nosso meio. Quem tem visto isso aqui ultimamente? Deus está falando claramente em nosso meio, de diversas maneiras, Às vezes, principalmente com os da casa, e às vezes, pastor Wesley, com os de fora, trazendo, Então, Deus está falando de diversas maneiras em nosso meio. E assim como João veio para preparar o caminho, não é isso que é a ideia? Na primeira vinda de Jesus, na terra, eu entendo que a igreja, foi estabelecido para a igreja esse preparar para a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, presta atenção no que eu estou querendo dizer aqui. Para a primeira vinda aqui, João Batista foi aquele que veio endireitar a vereda, veio endireitar o caminho para que as pessoas entendessem que estava vindo ali o Salvador. E ele continha na sua mensagem, no seu discurso, eu tento pregar muito simples, irmão, não tento inventar moda, não. Então eu queria que isso ficasse bem simples para os irmãos. Ele continha no conteúdo da sua mensagem aspectos muito importantes para preparar para a vinda de Jesus. E eu entendo que a igreja ainda continua pregando as mesmas coisas, precisa continuar pregando as mesmas coisas para a vinda de Jesus. Para que as pessoas entendam que quem está vindo aí não é apenas vamos dizer assim, não é o Salvador, é o Senhor, é o soberano, é o verdadeiro justo que domina sobre os homens, Então, o que me chama muita atenção nesse texto é a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, como João testemunhou isso. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção. Como que João testemunhou isso? A própria Bíblia fala que ele dizia assim: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Aí ela continua dizendo, está lá em Mateus 3, 2 e 3, fala assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam as veredas retas para Ele. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que ele foi inspirado, e foi João Batista, inspirado por Deus, obviamente,
a começar um movimento de arrependimento e batismo, né, na Bíblia. E isso é muito importante a gente entender, porque o arrependimento é completamente diferente do que a gente pensa como arrependimento. Às vezes a gente pensa, principalmente quem não conhece esse padrão da Bíblia, pensa em arrependimento um pouco como remorso. Né? Depois que fez a besteira, né? Ele fala assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? E aqui não, arrependimento, você já deve ter ouvido várias e várias vezes, aqui está ligado à mudança de mente, uma mudança, é um investimento de vida interior, para que os irmãos entendam, presta atenção nisso, para que a gente entenda, né? A gente como quem está ouvindo essa mensagem, que a gente precisa de ajuda para viver a vida estabelecida por Deus. Certa vez perguntaram para o Dr. Miles Monroe por que ele por que uma pessoa deveria ser cristã. E a resposta dele me surpreendeu muito. Eu estava assistindo um dia e ele falou assim, para que eles sejam um ser humano do ponto de vista de Deus. Deus não criou hora nenhuma ninguém para pecar, né? Deus criou o homem, na verdade, para ser a imagem e semelhança e refletir a imagem dele, a glória dele sobre a terra. E o interessante é que nesse texto, é que a gente precisa se perguntar também, por que o povo precisa que alguém prepare o caminho para o Salvador? Por que o povo está precisando disso? Irmãos, muitas pessoas não sabem o real problema que elas têm, sabia disso? Às vezes você está vendo para ela, porque você está de fora, não está emocionalmente envolvido na vida da pessoa, você está vendo que a pessoa precisa de ajuda, e que você sabe até qual que é o caminho, né? Que ela pode encontrar ajuda, e ela mesmo não consegue enxergar. E eu entendo que é necessário que Deus levante profetas, talvez profetas extravagantes, mas principalmente profetas que preguem a palavra, preguem a verdadeira mensagem, para que as pessoas comecem a enxergar a necessidade de um verdadeiro Salvador, não daquilo que ela precisa, mas daquilo que ela realmente necessita. É diferente. Porque eu preciso de um monte de coisa, mas será que eu necessito disso mesmo? Se falar o que eu quero, eu vou falar, eu quero um monte de coisa, mas eu preciso disso mesmo? Então a pergunta aqui é que a Bíblia diz que alguns dos fariseus perguntaram, me diz quem você é, João Batista? Quem que você é? E ele fala, eu não sou o Cristo. Ele pergunta, mas então quem você é? Você é Elias? Ele, não sou Elias. Então quem que você é? Quem que você é? Ele falou, eu sou a voz do que clama no meio do deserto. Prepare o caminho para o Salvador. Então qual é a necessidade de preparar o caminho para o Salvador, irmão? A necessidade de preparar o caminho é para que os ouvintes, eu e você, aquele que está lá fora, para que nós todos, né, fiquemos sedentos pela vida de um rei justo, para pôr a justiça na casa. Você entende? Há uma necessidade no nosso coração, de um clamor em nosso coração. Se você prestar atenção, João Batista ele pregou arrependimento, mas não foi só arrependimento. Ele confrontou a religiosidade da época. Ele confrontou padrões da época o tempo todo. Ele confrontou relacionamentos errados da época. Ele confrontou, tanto que ele morreu por causa disso, né? Se você prestar atenção. Ele pregou confissão de pecado, ele pregou remissão de pecado. Se você prestar atenção, ele pregou tudo isso. Ele foi um pregador que apontou Jesus como caminho. O tempo inteiro. Ele falou, se você olha para o testemunho de João, ele fala assim, não, lá vem alguém que é maior do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ó, lá vem ele, lá vem depois de mim, aquele que é superior a mim e é antes de mim. Está vendo ele dando testemunho? O tempo todo. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim, aqui, estão batizando? Não, mas deixa ele que ele cresça, né? Que ele apareça e que eu diminua. O tempo todo, ele estava apontando para Jesus. Ele estava dizendo, olha, preste atenção, está vindo aí alguém que pode resolver o real problema da humanidade. Então, irmãos, é muito importante a gente entender isso. Só que a gente precisa entender como ele fez isso na prática. Por que ele fez isso? Como que ele fez isso na prática? Se você pensar na reação do povo, como que um povo vai correr atrás de um cara maluco que come gafanhoto e mel, né?
no deserto, vive no deserto, porque ele vivia lá. Por que que o povo está indo atrás de um cara assim, com uma mensagem tão dura? Porque o povo começou a ouvir que Deus estava falando. E não só isso, o povo começou a reagir diante do discurso, que eu acho que é o mais importante. Sabe por quê, meu irmão? Me perdoa a honestidade aqui. Eu falo no Senhor e no amor do Senhor. Às vezes a gente escuta cada mensagem aqui, cada pregação maravilhosa, e a reação é zero, nenhuma. Entra aqui, sai aqui, não há transformação de vida, não há mudança de vida. A porta de entrada do reino, eu estou agora questionando, pastor Márcio, muitas vezes eu estou questionando agora, quando uma pessoa começa a caminhada e para. Para mim ela nunca converteu de certa maneira, sabe? Porque eu estou começando a olhar para a porta de entrada do Evangelho como o novo nascimento, totalmente. Entende? O arrependimento, o novo nascimento, tudo. É a porta de entrada. Para mim, a pessoa tem que nascer de novo. E aí quando eu olho para isso aqui, irmãos, para João pregando isso, no deserto, falando uma mensagem dura, né, chegando até de certa maneira, falar assim, arrependei-vos, raça de víboras, né? Na verdade, na tradução fala filho de víboras, que é pior, né? Isso é da mesma essência do mal, né? A ideia é essa. E ele pregando e usando uma mensagem tão dura, e o povo reagindo. Eu acho interessante é isso, o povo começou a reagir e começou a perguntar para ele, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz para mudar, para viver isso? Aí ele fala assim, se você tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Está vendo ele colocando na prática? Aí o soldado perguntou para ele assim, e aí, o que eu faço? O que eu faço como soldado? Ele falou assim, não abuse da sua autoridade. O que a gente faz? O que eu faço? O cobrador de imposto perguntou para ele. Ele falou assim, não cobre além do que é devido. Está vendo ele trazendo para o famoso caminho de justiça? Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que me chama muito a atenção nesse texto é que às vezes a gente não está esquecendo qual que é o caminho de justiça. Jesus continuou pregando a mesma coisa. Irmão, você acha que é fácil orar por quem te persegue? Amar seu inimigo? Aceitar, tomar um tapa e virar ao outro lado da face? Porque às vezes a gente compara a justiça a uma justiça reativa, que vai reagir. E do ponto de vista do céu, principalmente a justiça que Deus veio libertar o ser humano, é essa justiça espiritual, de pôr a machado na raiz, de extirpar, de tirar o pecado da humanidade e converter os homens para que eles, a partir de então, por causa de Cristo, vivam a vida de Cristo e aí não pratiquem mais as mesmas coisas que estavam praticando antes. Então, observa isso. Falou assim, olha, Jesus praticou isso várias vezes, às vezes, e passa batido, porque os textos são tão diferentes, né? Mas uma das coisas que eu vejo aqui, a Bíblia coloca isso também como uma prática de justiça, que é você bendizer aquele que fala mal de você, bendizei os que te maldizem. Como isso é difícil, né? Teve uma situação, no próprio João 1 mesmo, conta essa situação, que eles chamaram Natanael, né? Filipe foi lá chamar Natanael, e aí quando ele chamou Natanael, a resposta de Natanael foi falar mal de Nazaré, observa isso. Pode vir alguma coisa que preste, alguma coisa boa de Nazaré? E aí quando Filipe apareceu, de longe, né, imagino que ele estava vindo uma certa distância, Jesus já falou para ele assim, olha, aí está o quê? O que diz? Um verdadeiro israelita em que não há dolo. Natanael falou mal, sim ou não? E Jesus falou bem, está vendo? O tempo todo a gente precisa prestar atenção no recado que Deus quer dar. Então o recado que Deus quer dar é que o movimento de arrependimento que a gente precisa pregar não é esse de você ficar, ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Essa é uma consequência da transformação que Deus quer fazer na sua vida. Mas o arrependimento, que é mudança de mente, que é metanoia, é esse de você começar a enxergar com os olhos do céu. Começar a entender o que o céu quer gerar na nossa vida. É esse que você eleva o seu caminho para viver os caminhos mais altos de Deus. O caminho dessa terra, irmão, é raso.
Eu lembro de uma vez, eu não esqueço, eu conto isso para todo mundo, que é para minha vergonha. Eu gosto de me envergonhar, sabe assim? De me esvaziar bastante diante de Deus. Mas uma das coisas que eu entendo assim muito é que eu lembro de ter tido uma visão, um sonho, que eu estava tentando, já há alguns anos atrás. Eu estava na beira assim de uma rocha, pastor Nilson, e assim tinha uma água, né, uma lagoa, um rio. E aí eu tentava fazer mergulho profundo, só que na parte rasa. Então eu tentava pular e era na parte rasa. E aí eu fazia isso com os meus discípulos também, falando, ó, vão comigo, que eu vou ensinar vocês. Só que eu fazia isso na parte rasa. Ficou muito claro para mim que eu estava tentando ensinar uma coisa que eu ainda não praticava, que eu não fazia, que era andar na profundidade do Evangelho. Uma das coisas que o Daniel mais testemunhou aqui, irmão, é que é possível uma vida, Daniel, que eu falo, Daniel Souza, que esteve aqui, né? É que é possível uma vida simples, de profundidade com Cristo. Aquilo ali ficou muito claro para mim. Aquilo falou no coração, o que eu recebi de feedback aquele dia aqui, de gente aqui na igreja, impressionado com a paixão de Jesus, por Jesus, com a vida simples que ele vivia, né, e tal. Não houve nenhum tipo de, né, de estrelismo, nada disso. Pelo contrário, né, ele se punha como o mais humilde mesmo possível. E eu entendi que a vida comum da igreja, a vida simples, é que a gente precisa, que é a vida profunda. É a vida de você renunciar a você o tempo todo, não ser reativo. É pegar o sermão do monte, né, as bem-aventuranças, os estatutos do reino ali, e viver ali. Meu pastor antigo falava o seguinte, pastor, ele falava o seguinte, que lá, se você pega e põe em prática o sermão do monte, de Mateus 5 a Mateus 7 ali, aquilo ali, você vai ser chamado, do ponto de vista do mundo, de bobo. As pessoas vão chamar você de bobo. Ele falava isso. Então, em outras palavras, irmão, a gente foi chamado para ser feito de bobo mesmo. Por causa do nome de Cristo. Há um evangelho que talvez ainda as pessoas estão divorciadas dele. É o evangelho verdadeiro. Esse evangelho sem tanta excentricidade, sem tanto brilho, né? Mais simples, do dia a dia, que ama de verdade. Que está disposto a dar a segunda túnica, né? Para aquele que não tem. Quando eu fui confrontado com essa palavra com o meu pastor uma vez, ele disse, meu antigo pastor, ele falou assim, Daniel, o mandamento da graça é um pouco diferente. Se você parar para prestar atenção, o mandamento da igreja, né, do Novo Testamento aqui, é um pouco diferente do Velho. Você já parou para prestar atenção que lá fala assim, amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Se eu tenho 2 camisas, e o pastor Ailton, apesar que vai ficar igual um bujão de gás, né, assim, vai ficar camisa, né? Mas se ele não tem nenhuma, eu tenho 2 camisas, eu der uma camisa para o pastor Ailton, eu estou amando ele como eu amo a mim mesmo. Mas se eu tiver uma camisa só, e ele não tiver nenhuma, e eu der a minha camisa para ele, eu estou amando mais a ele do que eu amo a mim mesmo, porque eu estou vestindo ele e me desvestindo. Aí ele disse para mim assim, a Bíblia diz assim, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Como que Jesus nos amou? Se ele tivesse uma camisa e a gente nenhuma, o que ele faria? É mais alto? Sim ou não? É o famoso caminho sobremodo elevado, né, irmão? O amor. Então, deixa eu explicar para você. O que João veio preparar a vereda para o povo começar a prestar atenção, que de verdade, para viver a vida que Deus está querendo que nós vivamos, e eu creio nisso plenamente, eu estou convicto disso, a gente precisa elevar o entendimento, precisa elevar o nível de vida, e precisa pedir ajuda, precisa reconhecer que essa mudança que a gente às vezes quer no governo, em todo mundo, precisa começar de nós mesmos. Então, primeiro ponto é esse aí, vamos para o segundo agora. Segundo ponto. Abra aí, em João 1, 29 a 31. Eu estou destacando aqui, meus irmãos, não dá para falar tudo, né? Mas eu estou só destacando os principais aqui, que eu acho que Deus, senti direção de Deus de falar com os irmãos. João 1, 29 ao 31. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim.
eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Ele é quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Essa é uma mensagem importantíssima para falar para o povo. Eu estava com o senhor esses dias para trás, e aí um cara que passou, você via que o cara estava, possivelmente, ele fumava, a gente podia perceber assim, por causa do cheiro. E aí ele pediu informação. E eu com esse senhor do lado, assim, eu devia ter uns 70 e poucos anos, quase 80 anos. E ele pediu informação, aí todo mundo ali deu a informação para ele, né? Não, fica ali onde você está querendo ir, assim, assim, assado e tal. Aí, de repente, esse falou, então, obrigado, viu, meu irmão? Aí, esse senhor parou assim, ô querido, essa palavra aí é uma meia-verdade. Aí o cara olhou para ele assim, como assim? Você está me chamando de irmão, mas a gente não é irmão, não. A gente só é irmão se... E aí começou a pregar para o rapaz, mas pregando sem medo, falando assim, não, porque Jesus veio para te libertar disso aí que você está fazendo. E não estava nem aí. E às vezes como que a gente faz? A gente camufla o evangelho. E apresenta o evangelhozinho assim, do panfletinho. Vou entregar aqui um boletim da comunidade para você. Tá bom? Um boletim aqui da Universal, né? Um boletim aqui. Você precisa aceitar Jesus. Vai lá para a igreja, tem umas meninas bonitas lá, você pode até namorar lá. Vai lá, Vai lá que tem uns rapazes ali solteiros que você precisa de ver. Tem um que vai de terno ali, que é bonitão, olha lá. Né? Sabe, a gente prega o evangelho meio que assim, por favorzinho, vai lá para Jesus, igual, né? Estivesse vendendo banana de feira às vezes. Irmão, não é assim. Você sabe que não é assim. Ou Jesus não transformou a sua vida. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que a Bíblia diz? Que o machado já está posto na raiz. Às vezes o que a gente faz? A gente vai no tronco. Eu lembro do meu pai cortou um pé de siriguela lá em casa e ele cortou no tronco. Passou 3 anos, o pé estava como se nada tivesse acontecido. Às vezes a gente foca na onde não é para focar, tem que ser na raiz. E qual que é o verdadeiro problema da humanidade? O pecado raiz, o da incredulidade, porque os homens não acreditam em mim, é o que diz lá em João 16. O Espírito Santo vai vir para convencer o homem do pecado singular, justiça e juízo. Pecado, qual pecado? Porque os homens não acreditam em mim. O pecado é a incredulidade, meu irmão. As pessoas só fazem essas coisas porque elas não conhecem a Jesus. E aí você tem que falar com ela, não, meu irmão, você está praticando isso porque você não conhece Jesus, porque no dia que conhecer, você não vai fazer mais isso. Você precisa mudar de vida, você isso, aquilo. Prega o evangelho. Pregue. Não preocupe com a sua imagem, porque se você está preocupando demais com a sua própria imagem, você está adorando a você mesmo, né? Cultuando a própria imagem. É uma idolatria. Ame as pessoas a esse ponto de se importar com ela. Eu lembro de um rapaz novo convertido, que a gente acompanhava, e ele escondia a Bíblia para não mostrar para o pai. Porque o pai dele era muito católico, então ele, para sair de casa, ele escondia a Bíblia na janela assim, o pai dele dava um descanso, ele pegava a Bíblia e saía. E o pai dele começou a perceber isso. Aí um dia o pai dele virou para ele e falou assim, meu filho, o que você está vivendo aí agora, está sendo gostoso? Ele falou, não pai, está gostoso demais. É bom, você acha que é bom? Meu pai, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E você valoriza isso mesmo? Você se importa demais mesmo? Mais do que tudo. Então, se você gosta, se você ama e tem convicção disso, não deixe de falar para mim, não. Mesmo que eu não goste, fale para mim. As pedras, os bancos começam a clamar, né? Esse é o ponto, irmão. Nós precisamos continuar pregando esse amor de verdade, que tira o pecado do mundo. O machado já está posto na raiz. A gente precisa falar, o verdadeiro problema da humanidade é esse. O verdadeiro problema não é sua falta de dinheiro. O verdadeiro problema é porque você ainda não conheceu Jesus, a pessoa em que Deus enviou, o próprio Deus que vem em carne e osso para nos libertar. O verdadeiro Salvador e Senhor da sua vida, que pode ser Senhor da sua vida. É falar o amor de Jesus, é falar de Jesus, é amar a pessoa a esse ponto de importar. Então, uma das coisas que a gente precisa voltar a pregar muito é falar disso. Olha, Jesus salva, meu irmão. Salva você dessa vida ruim que você está levando. Arrependa-se e entrar no reino. Não se importar, porque crítica vai vir, irmão. A árvore que está dando fruto é pedrada, toma pedrada todo o tempo. Crítica vai vir, mas fale. Fale porque o seu compromisso não é com a gente, é com o Senhor.
Então, uma das razões que eu queria compartilhar com você é que a gente precisa entender esse recado de Deus, de que de que o mundo está precisando de ouvir, a criação geme até por isso, né? Num outro sentido, mas é esse o sentido também, de que a criação geme pela manifestação dos filhos. Nós precisamos nos manifestar. Nós precisamos nos posicionar de verdade, como verdadeiros filhos de Deus, que pregam o verdadeiro evangelho, que pregam o amor de Jesus com a própria vida, que mostra que, olha, assim, não é testemunho apenas, não, é falar mesmo da palavra. Olha, Jesus salva, Jesus, ele veio, morreu, como diz o Asaf agora está só no João 3,16, recita o João 3,16 o dia inteiro. Ele fica lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que de tal maneira, né, que ele fala, ele tem um jeitinho de falar, né? E aí fala o tempo todo, o tempo todo. Ele pega o violão, não sabe tocar uma nota, toca, canta, João 3,16. Aí vai e para, está perto da gente, está mexendo no celular, um celularzinho que ele pega no fim de semana, que ele tem lá, ele mexe no celular e está assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele falou agora que ele brincou com um jogo lá, apareceu um cara esquisito lá, ele falou assim, os filisteus, papai. Criança é uma vez. Então, irmãos, presta atenção no que eu quero dizer. Melhor, eu não, né? O que eu quero, né, como instrumento do Senhor para falar para a sua vida. Eu não me importo mais, querido. Não me importo mesmo, Deus sabe disso. Não me importo com a minha imagem, não me importo o que as pessoas estão pensando, não me importo assim, né? O que Jesus está pensando. E eu quero muito mesmo que vocês entendam esse recado de Deus. Eu vejo às vezes a igreja assim, irmãos. Eu não sei se vocês eu acho que eu já contei isso aqui. Eu vejo às vezes a igreja não sabendo os instrumentos que ela tem nas mãos. Sabe? Igual essa ferramenta de orar antes do culto, né? Muito forte, irmão. Você pensa bem. Não estou botando fardo em sua vida, né? A gente sabe que cada um tem a sua realidade, mas vale a pena, sabe? Vir mais cedo para orar. Talvez você, às vezes, não tenha noção, porque a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores, né? Tudo. Mas você já observou onde ela fala que a guerra é feita? Nas regiões celestes. Como que você luta essa guerra na região celeste? Na oração. Não tem como, irmão. A maioria da guerra que você precisa enfrentar não é comprando arma e fazendo, né, apontando. Não é assim. Sua arma não te defende de nada, meu irmão. A verdadeira guerra que a gente está enfrentando aqui é uma guerra espiritual. E a igreja, a Bíblia diz que tudo que ela ligar na terra terá sido ligado no céu. Tudo que a igreja orar aqui, como corpo, tem a chave, a Bíblia deixa muito claro, a chave está na mão da igreja. Então a gente precisa entender essa dimensão de evangelho. Às vezes eu vejo as pessoas como aquele desenho do Era do Gelo. Quem já assistiu Era do Gelo aqui? Levanta a mão, crente, por favor. Maioria, né? Lá tinha um mamute e uma mamute, né? Que casou com... Como é que é o nome do personagem lá? Eu não esqueço. Do mamute. Manny, né? E a esposa dele? Ellen. Eu não sei como é que é o nome. Observa aqui, querido. O que ela pensava que ela era? Um gambá. Quando vinha um gavião, uma águia, né, o que ela fazia? Ela fingia de morto como gambá, ficava assim. Imagina, Hugo, isso aqui. E eu tenho essa sensação, às vezes, dos irmãos. Que os irmãos não sabem quem são. Do Senhor. Porque, às vezes, vem um inimigo que é muito menor do que a sua estatura já diante de Deus. E os irmãos ficam lá, pensando que é gambá, quando, na verdade, é um mamutão para matar o pau para quebrar. Entende? A Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, ou o poder, ou a autoridade de serem feitos. Você não ora no mundo espiritual como qualquer um, você ora como filho. A Bíblia fala que ele te fez assentar.
Então, quando a gente vai pregar, a gente não prega como uma pessoa sem autoridade. A gente está revestido dessa autoridade para falar de Jesus. Para falar do amor de Jesus, para pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, irmão. Então, se você prega com medo do que a pessoa vai pensar de você, do que é com a convicção do que Deus fez na sua vida, qual a chance da pessoa aceitar, se não for pela misericórdia de Deus? Você tem que crer naquilo que você está pregando. Então, uma das coisas que você tem que pregar é pregar a verdade, pregar com convicção e pregar a verdadeira mensagem, que é, olha, lá vem alguém que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar sandálias. Ele sim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse aí que a gente tem que prestar atenção nele, é esse que vai mudar a vida da história, esse que vai mudar a vida da humanidade. Então, o segundo ponto é esse, a igreja não pode fugir de pregar sobre Jesus como o Redentor. O primeiro é pregar, continuar pregando arrependimento, batismo, novo nascimento, pregando Jesus com a essência, com esse conteúdo de que Jesus é o Redentor. O terceiro ponto aqui é que está lá em João 1, 32 e 34, que eu gostaria de destacar com vocês. João 1, verso 32 ao 34. Amém? Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Terceira coisa que a gente precisa pregar, e continuar pregando, é de que Jesus batiza com o Espírito Santo. Às vezes a gente tem medo de falar, né? Eu entendo o temor, sabe, irmão? Disso. Entendo mesmo. Espírito Santo é muito sério, né? Falar sobre o Espírito Santo. Mas é necessário, irmão. E é inicial, ao contrário do que todo mundo pensa. É inicial. Todo mundo não, estou exagerando, né? Ao contrário do que muita gente pensa. É inicial. Muitos dos irmãos começavam a crer, recebiam do Espírito Santo já imediatamente. Eram batizados, o pessoal impunha a mão, recebia do Espírito Santo. Eu fui pastor de uma antiga igreja, né? Chamava Igreja da Paz. E aí, durante 7 anos, a gente fazia as festas assim. Estou falando para vocês entenderem, porque a gente chegou a essa conclusão de que era inicial. Então, a gente ficava um tempo orando, pregando sobre o Espírito Santo e tal. E aí, durante uma fase de tempo, né? A gente fazia os batismos, a gente chamava de 3 grandes festas. Era a festa das águas, a festa da aliança, que era os novos membros, pessoas que vieram de outro ministério, passavam por um curso de membresia e queriam para ver se iam tornar membros ou não. A festa, aí fazia aliança com a igreja local, né, com Jesus, obviamente, e ele já tinha, né, só com a igreja local de estar, né, cumprindo ali. E aí e a terceira festa é a festa do Espírito Santo que a gente fazia, que era um período de busca intensa pelo Espírito Santo. Irmãos, e era uma bênção. E às vezes a gente fica com medinho, né, de falar disso. Espírito Santo, irmão, é tudo que a gente precisa. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas, por exemplo, eu estou pregando de maneira simples mesmo, para vocês irmãos entenderem. O seguinte, eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, mas se eu ficar aqui falando assim, por exemplo, pastor Nilson, né, e o Marinaldo, eu ficar assim: pastor Nilson é lindo, pastor Nilson é um homem diferente mesmo, homem de Deus, glória a Deus pela vida do pastor Nilson, Marinaldo, que cara abençoado e tal. Você acha que eles vão ficar tristes ou felizes? Você acha que eles vão gostar de mim ou não? Com certeza, né? Entende? Quanto mais a gente fala do Espírito Santo também,
mais ele se manifesta no meio da igreja. E às vezes a gente precisa convidar o Espírito Santo, porque às vezes a gente pensa que por ele ser a terceira pessoa da Trindade, ele é o menos importante. E é um engano do diabo isso. Deu para entender? A gente precisa estar pregando o Espírito Santo. A Bíblia diz muito claramente que o Espírito Santo é quem que vai vir dar o sustento da igreja, da obra de Cristo. Eu sei algumas coisas, melhor, em João 16 mesmo está mostrando que, olha, é para o vosso bem que eu vos parta, porque o Espírito Santo vai vir e ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você prestar atenção, ele vai falar, e ele fala um monte de coisa sobre o Espírito Santo. Se você pega os textos da palavra, Atos 2, é só um deles, mas vários outros que estão falando do Espírito Santo como algo essencial no meio da igreja. A Bíblia fala que até quando a gente não sabe orar como convém, quem que está lá para interceder por nós? A Bíblia é muito clara em todo o tempo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. E a Bíblia, no testemunho de João, o que ele fala, que eu acho que é importante os irmãos compreender comigo aqui. Ele fala o seguinte, olha só. Ele está falando a mesma coisa que a Bíblia vai repetir várias vezes a respeito de Cristo. Ele fala assim, ele é testemunho de que o Espírito de Deus está com Jesus, porque ele viu isso acontecer. Então presta atenção. Muitas passagens você vai ver a Bíblia dizendo assim, porque Deus era com ele. Quem já viu? Quem já viu, sim ou não? Porque Deus era com ele. Se você pegar na história mesmo, Daniel, José, você vai ver esses trechos. Em José fala muito, né, até. Em José, quando ele está na casa de Potifar, o que acontece, a Bíblia fala lá? Prospera, e aí no final das vezes, porque Deus era com ele. Vai para o cárcere. Ele está lá preso no cárcere. E aí Deus também prospera ele no cárcere, ao ponto do carcereiro botar todos os presos sob a guarda dele. E a Bíblia diz, porque Deus era com ele. Talvez essa é a maior mensagem que a gente precisa entender aqui disso. De que o Espírito de Deus é conosco para realizar as coisas que a Bíblia está dizendo. E a gente precisa se avivar nesse sentido, de entender que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito do Salvador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, aquele que o Pai enviou. A Bíblia fala que a gente ia chegar diante de determinadas circunstâncias e fala assim, aquele, o Consolador, quem o Pai enviou em meu nome, este vos ensinará e vos falará embaixo de tudo que vos tenho dito. Olha só, irmão, está falando tanta coisa sobre o Espírito Santo, que eu vou trazendo a memória aqui, e a Bíblia fala que a função do Espírito Santo era glorificar Jesus. Olha que legal. Está lá em João 16. A função do Espírito Santo também é glorificar Jesus. Então, presta atenção. Para que a gente dê testemunho de Cristo, para que a gente comunique Cristo, é fundamental que o Espírito Santo esteja conduzindo a igreja nesse sentido. Para que a gente prepare o povo para a volta de Cristo, é fundamental que o Espírito Santo esteja em liberdade em nosso meio. Quantas e quantas vezes a gente fica olhando para o relógio na hora que a mensagem está começando a passar, e é uma mensagem poderosa, irmão. A gente olha para uma mensagem. Irmãos, eu vou contar uma história aqui, rapidinho, que eu ouvi essa semana, semanas para trás aí. O Jeremias, né, que já veio aqui algumas vezes, né? É amigo do pastor Divino, deve ser mais amigo de alguém aí. O Jeremias ali da oitava, ele é presbiteriano, né? Então ele falou que foi numa igreja neopentecostal, uma igrejinha. Chegando lá na igreja neopentecostal, o interessante é que ele foi lá e sentou. Como estava muito cheio, foi antes da pandemia, não deu para as pessoas sentarem perto dele, os amigos que foram com ele. Então um sentou de um lado, o outro sentou em outro, o outro sentou em outro. Aí ele ficou lá, presta atenção nisso, ele ficou lá e pensando assim com ele, olha, se o culto for uma bênção, hoje eu vou dar uma oferta, substância aqui, robusta aqui na igreja. Diz ele que a carne dele estava falando isso com ele na hora. E aí ele está sentado lá, e ele falou assim, que ele tem algumas práticas que ele não gosta muito, ele cita isso lá. E aí diz ele que o pessoal do louvor começou assim, agora vira para o seu irmão e fala assim, você é lindo. Diz ele que não gosta disso, né? Então ele olhava para o lado assim, e só gente que ele não conhecia, ele só fazia assim. E aí,
Continuou, né? E ele lá. E aí foi para a parte da oferta. O irmão que pegou para dar a palavra falou assim: olha, irmão, porque você é ladrão. Ele: não, eu não sou não. Você é ladrão porque você está roubando dízimo. Ele: não, estou. E ele resistindo no coração dele. E ele falou assim: olha, e só porque você não está dando dízimo, hoje você vai ter a experiência de dar tudo para Jesus aqui hoje. Ele falou: não dou. Aí foi o pregador entrou, foi pregar. Diz que o pregador não está pregando nada com nada. Abriu o Salmo 23 e ficou lá. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Olha, irmão, que palavra profunda. O Senhor é o meu pastor. Diz que só ficava nisso. O Senhor é o meu pastor. Aí chegou no final, ele saiu de lá meio irado. Ele falando. Só que ele ficou calado, porque ele foi com os amigos, né, para não falar. E de repente, um amigo dele puxou o assunto, né? Ele mesmo disse, falou assim: meu irmão, mas que culto, hein? Tipo assim, para criticar. O amigo dele: ô, pastor, estava esperando você falar. Que culto abençoado. Na hora que aquele irmão do louvor falou assim, eu estava tão me sentindo depressivo assim, que o irmão falou assim: olha para o seu irmão, fala que ele é lindo. Eu senti que o próprio Deus, o Espírito de Deus estava falando comigo: olha, você é lindo, você é lindo. Escute. Aí, na segunda vez, ele chegou e falou o seguinte, que o outro irmão falou assim: eu também não queria falar, não, mas eu posso falar para você, porque eu sou amigo de você. Eu já tinha um tempo que eu não estava dando dízimo. E aí quando aquele irmão falou assim: você é ladrão, eu falei: eu sou mesmo, Senhor. E você vai ter tudo que tem. Eu dei tudo que tem. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, de dar tudo lá na presença de Deus. Aí o terceiro virou e falou assim: ô pastor, eu também, rapaz, eu fui edificado demais na palavra. Ele olhou para o cara do irmão: como assim? Ele falou: eu precisava tanto saber que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele saiu de lá e falou assim: Senhor, a água da vida derramou em todo mundo, menos em mim, porque eu resisti à sua presença. Pode ser quem for que está aqui na frente, irmão. Se Deus está falando, irmão, abaixe, coloque o seu coração. É Deus que está falando para você. Deixa Deus comunicar com você. O Espírito Santo está no nosso meio para promover Jesus, para que a gente pregue Jesus com amor, com paixão, para que as pessoas entendam que Jesus é tudo o que elas precisam, para que elas se arrependam, para que elas compreendam, para que elas sejam cheias. A promessa é que sejam cheios do Espírito Santo. Queria que o grupo de louvor viesse, o tempo já estava. Fique de pé no seu lugar. Tinha mais coisas para pregar, mas o Espírito de Deus quis assim, né? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que houve uma discussão entre os discípulos de João e um judeu. Está lá em João 3, acho que a partir do verso 22. Essa discussão, a Bíblia fala claramente que essa discussão foi porque Jesus estava batizando mais do que João Batista, ainda que Jesus não batizava. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E ali começa uma discussão, e aí os discípulos de João resolvem ir até João para falar isso com ele. Olha, Jesus está batizando mais que a gente. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? E eles foram até João Batista para falar isso para ele. E a Bíblia diz que João Batista dá uma resposta maravilhosa. Ele fala assim: a minha alegria já está completa. Eu só sou amigo do noivo. Importa que eles, a partir de agora, prestem atenção no noivo. Convém que eu diminua e que ele... Eu fui estudar sobre essa passagem, irmãos, e eu fui tentar entender o que significava ser amigo do noivo ali naquele contexto. Tem algumas informações diferentes, mas a que eu acho que mais se identificou foi essa aqui. Naquele período, naquela região, o noivo não podia falar com a noiva antes do casamento. E aí ele precisava do amigo do noivo para ir lá falar as coisas que ele precisava falar. E o que acontece? Naquele momento, ele começa a ir até lá,
e falar, às vezes, o recado que o noivo pedia para dar. E muitas vezes, ele dava o recado do galanteio. O noivo falava para ele, assim, fala que eu amo, que ela é linda, que é isso, aquilo, outro e tal, e dava o recado do galanteio. E aí, naquele momento, o amigo do noivo ia lá e falava para a noiva tudo que o noivo queria dizer. E sabe o que começou a acontecer? A noiva começou a apaixonar pelo amigo do noivo. Fala isso, irmão. Ele está dizendo, olha, para mim a minha alegria já está completa. Vocês não têm que prestar atenção no amigo do noivo, vocês têm que prestar atenção no noivo. A noiva é do noivo. Tem gente se apaixonando por gente errada. Nós precisamos olhar apenas para Jesus. O próprio Espírito Santo veio dar testemunho de Jesus. Jesus é tudo que a gente precisa aqui. Por isso convém que nós diminuamos a cada dia, esvaziemos para que Ele cresça. E eu quero fazer esse convite a você aqui nessa noite. Talvez você, mesmo servindo a Jesus, ainda tem muito de si mesmo, como eu. Esse é meu maior desafio, irmão, me esvaziar. Aprender a ser como Jesus. Não ter nada do Daniel, mas sim tudo de Jesus. Ser manso como Ele, perdoador como Ele, amável como Ele. Ter a mente dEle, pensar como Ele pensou. Viver como Ele viveu. E eu queria que você orasse no seu lugar. Colocasse a mão no seu coração, se você se identifica com isso que eu falei. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser aí abraçar sua esposa, seu marido, pode ficar à vontade. Começa a orar aí no seu lugar. Começa a orar aí no seu lugar enquanto nós adoramos, cantamos essa canção. Começa a orar aí, a falar isso para Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Oh Deus, nós precisamos mais. Oh Deus, nós queremos mais de Ti, menos de nós, meu Pai. Queremos, ó Pai, pregar o verdadeiro Evangelho, sem mistura, sem mercadejar, sem enganos, falar de arrependimento, falar de Jesus como Cordeiro de Deus. Mas para isso, para a gente falar isso, a gente precisa ser cheio do Teu Espírito Santo. Diminuir, ó Deus, diminuir para que o Teu Espírito nos possua, nos encha. Nos ajude, Deus, nessa realidade.